De fato, eu pensei muito sobre o Naya. Nós estamos falando basicamente do encontro que teve às 19 horas. Eu acredito que o dia que teve foi justamente na terça-feira, dia 27, tá? Teve uma convidada, não vou citar o nome, nem o canal dela, mas eu vou falar sobre a quebra de padrão. Um tema bem interessante, né? Influência do progressismo dentro das universidades brasileiras. Então nós temos hoje em dia a UniBTA, a Universidade UniBTA, que nada mais é do que o Instituto Brasileiro Tecnológico Avançado. É uma universidade pequena, mas que sofre influência da elite acadêmica progressista. Nós também temos hoje em dia a Unisa, Santa Amaro, certo? Próximo da estação Adolfo Pinheiro, onde já existem debates super sérios sobre gênero, sexualidade, pautas identitárias, LGBTQIA+, e outros debates também estão em curso, certo? Você pode ir no Instagram oficial da Unisa Santo Amaro e lá estará as palestras, eventos e assim por diante. Os cursos de psicologia, como eu disse, sofrem uma forte influência do progressismo, seja a Unicid, a Unip, a Estácio, a Anguera e talvez outras universidades, certo? Existem as tradicionais, como eu falei, São Camilo, a UNG, a FMU e a Claristiano, certo? São tendências mais tradicionais. Tudo isso acaba influenciando direto ou indiretamente as grades curriculares das universidades. No caso da UniBTA, nós temos forte influência do Ministério da Educação e Cultura, nós temos forte influência das bases comuns da BNCC, e nós temos um currículo bem hegemônico para todas as universidades, seja de São Paulo para todos os outros estados, certo? Então entra assim a questão de pautas identitárias, como a questão das pessoas negras, como também pautas relacionadas aos indígenas e aos LGBTQIA+, tá? Não se iluda, muitas agentes de saúde não têm uma preparação, uma formação continuada de cursos e palestras, nem tampouco para atender pessoas que sofreram algum tipo de violência, se é que nós estamos falando sobre isso. Existem alguns espaços, como por exemplo na Estação Luz, para mulheres, como talvez outros espaços também de acolhimento. Eu não sei todas as estações, não conheço todos esses lugares. Por que eu estou falando sobre essa questão? Tá? Nós estamos falando sobre as influências de uma elite acadêmica progressista dentro das universidades, principalmente universidades privadas, que escolhem os temas das grades curriculares. Você já deve ter visto isso, principalmente no primeiro, segundo semestre e por aí vai, certo? Então, sempre falam sobre isso e estão fazendo esses debates, muitas vezes de forma unilateral, ou seja, o professor em cima, o aluno embaixo, sem um debate aberto, sem a possibilidade de algum questionamento mais profundo. A quebra de padrão, hoje em dia, é utilizado nas clínicas particulares, principalmente da doutor consulta, que é mais, vamos dizer, popular e atinge as classes baixas, vamos dizer assim, as classes C, D e por aí vai. Ou seja, o SUS não oferece, não tem, então sobra doutor consulta. Tá bom? Nós falamos no vídeo, acho que ontem pelo menos, eu fiz questão de falar sobre o Estado laico e falei exatamente por que o SUS ele não fala sobre igreja evangélica que ofereceria um serviço psicológico ou psicoterapia e a Igreja Católica Apostólica Romana São Judas Tadeu. Falei de uma outra, mas horários horríveis ali na Avenida Paulista. Tá? Existem outras instituições, outras igrejas também que oferecem, mas muitas vezes o objetivo final é o famoso proselitismo religioso, certo? Então todos esses debates são muito importantes, são fundamentais para que a gente faça esses debates
de uma forma mais ampla, certo? Para toda a sociedade, tá? Eu uso muito o chat GPT. Eu até vendo o jornal da Globo agora, né? O jornal da Globo chamado Bom Dia Brasil, falando sobre frases como empoderamento, patriarcado, muita influência do progressismo. Interessante isso, certo? Essas influências do desconstrucionismo também, tá? Eu vou fazer uma leitura rápida aqui, é um artigo, e a gente vai fazer esse questionamento sobre a quebra de padrão. Ontem, pelo menos na terça-feira, vamos dizer assim, a convidada foi muito inteligente, usou uma blusa, acredito que branca, que só expôs o ombro direito, né? E ela me bloqueou do Instagram dela profissional, tá? Foi muito interessante isso, mas eu consegui pelo menos expor essa situação, tá? Vamos lá. A quebra de padrão na psicologia, especialmente em clínicas particulares, é um tema que tem gerado muitos debates e com razão. Esse movimento, que muitas vezes se apresenta como algo inovador ou moderno, pode ter impactos positivos ou negativos, dependendo da forma como é conduzido. Aqui vai uma análise direta e equilibrada. O que é essa quebra de padrão? Refere-se à mudança da forma como muitos psicólogos se vestem, se comportam ou conduzem as sessões, especialmente em ambientes particulares. Em vez de imagem mais tradicional, o profissional neutro, reservado e formal, alguns têm adotado postura mais informal, visual mais descontraído, uso de redes sociais, com exposição pessoal ou até abordagens terapêuticas mais livres. Pontos positivos segundo quem defende. Aproxima o paciente, reduz barreiras, torna o ambiente mais acessível e menos intimidador. Acompanha transformações culturais e sociais. Dá mais liberdade aos profissionais para atuar com autenticidade. Pontos críticos, como o que você levanta. Perda da credibilidade e neutralidade. Pode parecer que o profissional está mais interessado em visibilidade ou influência social do que cuidado com o paciente. Confusão de papéis. Quando o psicólogo se comporta como amigo, entre aspas, ou influência, entre aspas, pode dificultar o vínculo terapêutico e gerar dependência emocional. Falta de limites éticos, exposição excessiva em redes, roupas mais sensuais ou conversas sem foco terapêutico podem prejudicar o paciente. Invisibilidade da dor do outro. O foco na estética ou na quebra de padrões, entre aspas, pode desvalorizar o sofrimento real do paciente, pode gerar desconfiança, especificamente em pessoas que buscam um cuidado mais técnico, sério e respeitoso. Conclusão: a psicologia é uma ciência e exige ética, postura e responsabilidade. Entre aspas, quebra padrões por si só não é um problema, desde que isso não ultrapasse os limites da profissão, os valores do paciente e o foco terapêutico. Quando essa quebra se torna uma forma de autoafirmação ou ativismo individual, ela pode sim afetar pessoas que buscam ajuda e precisam de acolhimento seguro, certo? Então, muitas vezes utiliza decotes, utiliza saia curta, utiliza-se roupas muito sensuais, para não dizer eróticas, dentro do site terapêutico. E a psicóloga muitas vezes se trata de forma inadequada, seja num divã, seja num sofá, seja até mesmo numa cadeira ou numa poltrona. E cria um clima muito instável e até muito sedutor por parte da psicóloga com o paciente. Como eu sempre falo, certo? Se você se sentir constrangido de alguma maneira, ofendido, até no doutor consulta, faça questão de denunciar ao Conselho Regional de Psicologia, o CRP-SP. Não sei, mas em outros estados você pode também fazer uma denúncia formal, tá bom? E tá na internet como você deve fazer e os e-mails e protocolar, tá bom? Se se sentir, claro, ofendido, tá? Eu vou fazer aqui uma outra observação interessante, bem interessante.
O que é desconstrucionismo na prática? Na psicologia atual, o desconstrucionismo tem se manifestado como uma ruptura com os padrões considerados tradicionais, incluindo linguagem, postura, visual profissional, até a forma de enxergar valores como família, fé, maternidade, autoridade, entre outros. Quem eram as psicólogas tradicionais? Vestiam-se com sobriedade e com respeito ao ambiente clínico. Mantinham uma postura ética, neutra, respeitosa. Priorizavam a escuta ativa, o vínculo terapêutico e o sigilo. Respeitavam os valores do paciente sem impor visões pessoais ou ideológicas. Com o desconstrucionismo está transformando essa imagem visual e redes sociais. Muitas psicólogas hoje se expõem nas redes sociais com linguagem informal, roupas sensuais, discursos politizados e vídeos opinativos. Isso rompe com a imagem profissional neutra e pode confundir pacientes. Posturas ideológicas. Algumas usam a clínica como espaço para promover ideias feministas radicais, ideologia de gênero, né, no caso pautas identitárias, certo? Ou até críticas diretas aos valores cristãos e familiares, que pode ser invasivo para pacientes que buscam orientação com base em seus próprios valores. Desvalorização da espiritualidade em nome da ciência. Alguns discursos da psicologia acabam ridicularizando a fé, especialmente evangélica e católica apostólica romana. Posso colocar também os ortodoxos, certo? E também os judeus. Eles também, as progressistas acabam criando um preconceito muito grande contra os judeus e contra os ortodoxos. Até intolerância religiosa, tá bom? Vamos lá. E o que pode ser invasivo para pacientes que buscam orientação com base em seus próprios valores. Desvalorização da espiritualidade. Em nome da ciência, alguns discursos da psicologia acabam ridicularizando a fé, especialmente evangélica e católica, que eram acolhidos com mais equilíbrio por psicólogas tradicionais. Individualismo e culto ao eu. O foco deixou de ser crescimento do paciente para a exaltação da autenticidade a qualquer custo, mesmo que isso envolva romper com compromissos, tradições e vínculos importantes para a saúde emocional da pessoa. Efeito desse movimento: desconfiança de muitos pacientes, principalmente os mais conservadores e religiosos, perda da autoridade e a seriedade da profissão perante a sociedade, dificuldade em estabelecer vínculos terapêuticos saudáveis, substituição da empatia por militância, tornando a clínica em campo ideológico. Conclusão: o desconstrucionismo, quando mal aplicado, rompe com a essência da psicologia como ciência do cuidado humano. Ele desfigura o papel da psicóloga tradicional, que tinha como missão ouvir, acolher, orientar e respeitar. Nem toda mudança é evolução. O paciente precisa ser protegido dessa quebra de padrão quando ela fere a ética, o bom senso e a segurança emocional. Tá bom? Qualquer coisa, como eu disse, Conselho de Ética, certo? CRP, Conselho Regional de Psicologia, SP, tá bom? Pode denunciar sem medo a sua psicóloga ou seu psicólogo, tá? Muitas vezes acabam fazendo isso, tá? Trazendo suas ideologias progressistas para dentro dos seus sets terapêuticos, consultórios particulares. Até no doutor consulta isso também está acontecendo. Não é só nas clínicas particulares, seja do centro de São Paulo, seja nas periferias, tá bom? Psicologia moderna e assim por diante, hoje em dia está sendo muito utilizado. Também quebra de padrão, desconstrucionismo e assim vai, tá bom? O intuito desse vídeo é trazer esse problema do NAIA também, tá bom? Vamos lá.
Vamos lá. A blusa que deixa o ombro à mostra é um exemplo sutil, mas muito simbólico. A linguagem não verbal ligada ao progressismo cultural, especialmente quando usada em contexto profissional, como a psicologia clínica. Vamos entender melhor. O que significa na linguagem não verbal? Na comunicação não verbal, roupa e aparência transmitem mensagens antes mesmo de qualquer palavra ser dita. Quando uma psicóloga, por exemplo, opta por usar uma blusa com o ombro à mostra, o entendimento clínico e vídeos de divulgação profissional, ela está rompendo com o padrão clássico da neutralidade e sobriedade da profissão, enviando os sinais de informalidade, sensualidade ou descontração, mesmo em ambientes que exigem foco, respeito e acolhimento. Aconteceu no Naya, tá? Expressando mesmo que de forma inconsciente adesão a uma visão de mundo mais liberal e desconstruída associada ao progressismo. Ligação com o progressismo. O progressismo, especialmente nas áreas humanas, defende a quebra de padrão tradicional de comportamento, gênero, vestimenta e linguagem assim. Vestimentas com ombro à mostra, decotes, transparência ou roupas muito justas passam a ser vistas como libertadoras, mesmo em ambientes formais. Essa vestimenta se torna uma afirmação identitária e ideológica, dizendo: eu não sou uma profissional engessada, me visto como quiser, até rompo com os valores conservadores sobre o corpo. Consequência da psicologia clínica: confusão na relação terapêutica, o paciente pode se sentir desconfortável, desrespeitado ou distraído. Perda de autoridade, a aparência pode minar a imagem do profissionalismo e maturidade. Deslocamento da atenção: o vestimento passa a falar mais alto do que a escuta e o acolhimento. Sinalização da militância: a roupa vira um código, entre aspas, ideológico e pode afetar pacientes mais tradicionais ou religiosos. Conclusão: a escolha da blusa com o ombro à mostra em clínicas de psicologia pode parecer irrelevante para alguns, mas carrega um discurso não verbal alinhado ao progressismo, a quebra de padrão clássico. Isso interfere diretamente na percepção do paciente no ambiente terapêutico e na confiança na figura da psicóloga tradicional, que antes é um símbolo de sobriedade, equilíbrio e acolhimento ético. Tá bom? Então, nós conseguimos sintetizar nesse vídeo temas bem relevantes sobre linguagem neutra, linguagem simbólica, linguagem silenciosa. O meu canal realmente é um que quebra tudo isso e mostra tudo que está nos bastidores das universidades, inclusive na UniBTA. Tá bom? Então, é importante a gente começar a dominar essa linguagem não verbal, tá bom? Que a roupa, o corpo e as tatuagens podem comunicar ao paciente, aos alunos das universidades e aos professores e aos coordenadores, tá bom? Estejamos atentos, porque hoje nós estamos na guerra cultural em que os progressistas estão fazendo contra tudo isso que nós estamos vivendo hoje sobre o modelo capitalista. Esteja atento, esteja vigilante e saia da Matrix, tá bom? Desejo a todos excelentes conhecimento, pesquisa avançada. Pode usar o ChatGPT, pode usar a internet, pode estudar psicologia, porque o objetivo é esse, é fazer você sair desse marasmo, dessa ideologia de que nada está acontecendo e que nós estamos apenas vivendo o óbvio. Você está sob ataque e o corpo hoje, as tatuagens, até as vestimentas são usadas como uma guerra cultural, tá bom? Então vamos estar atentos a tudo e a todos em todas as situações que nós estamos vivendo, tá bom? Muito obrigado e continuem assistindo a este vídeo, tá bom? Meu canal é para isso mesmo. É simples, improvisado, mas tem o objetivo de trazer uma informação que muitos espaços não mesmo falam sobre isso. E tem outros vídeos ainda que eu vou produzir também sobre esta guerra cultural, tá bom? Fique à vontade e desde já agradeço. Obrigado!